estamos começando agora nossa live, né, sobre como cuidar da fibromialgia e qual a relação com a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho sobre a fibromialgia, tirar algumas dúvidas de vocês, dar algumas definições, trazer aí algumas estatísticas. E a Paula também elaborou um conteúdo bem legal para falar hoje. E aí a gente vai fazendo algumas intervenções aí. Eu vou falar bastante de que lugar, né? Qual é esse lugar da dor para o sujeito que sofre. Então, eu vou apresentar um pouquinho a Paula, ela é psicóloga, ela é professora de dor e práticas integrativas. E eu queria, Paula, que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco sua história, seu percurso, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Tá. Bom, eu sou psicóloga, eu sempre me interessei por tema de ansiedade, de depressão, mas meu caminho foi indo muito mais para a psicologia econômica, para a ideia de atender essa dor, né? E os sonhos que estão em volta dessa simbologia do dinheiro. Até que eu fui tomada por dores intensas, por dores difusas, dores que eu não conseguia entender, que ninguém conseguia entender por muitos anos, e que me levaram para um caminho não só de autoconhecimento, mas como busca de conhecimento para reverter isso e também transmitir para outras pessoas. E aí eu encontrei também as práticas integrativas, que eu também tenho estudado já há bastante tempo, e olhando esse indivíduo de uma forma mais integral, né? Essa dor física, essa dor econômica, essa dor social e toda a saúde integral desse indivíduo. Legal. E Sim. Então, eu vou começar a trazer alguns conceitos, tá, sobre a fibromialgia. E aí, na medida do que eu for falando, você pode ir complementando. As pessoas que estão aqui também podem ir fazendo perguntas, questionamentos, colocações, que a gente vai estar, então, fazendo uma conversa mesmo. A ideia, né, é que todo mundo se sinta próximo um do outro, como se a gente estivesse tudo junto, certo? Então, a fibromialgia hoje, ela é um estado doloroso crônico, né? Só que sem um substrato, sem algo que dê uma mudança, alguma alteração orgânica, fisiológica. E ela já era, né, vista desde o século XIX, só que ela ainda não tinha sido reconhecida. Então, ela só foi reconhecida em 1992 pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Então, olha o quanto é uma doença super recente para a ciência, né? E é que a gente, então, está começando a pesquisar e a trazer conhecimento sobre isso, inclusive sobre tratamento, porque a gente ainda não tem nada definido, e que a OMS, então, caracterizou como dores musculoesqueléticas que vêm acompanhadas tanto de transtornos de sono quanto de fadiga, né? Tem alguma coisa para acrescentar, Paula, sobre isso? tenho. Nos últimos anos, a gente começou a perceber uma série de pesquisas voltadas à fibromialgia. Eu comecei a ter dor há 10 anos. O percurso da dor, para a grande maioria das pessoas de dor crônica, principalmente no quadro de fibromialgia, é um percurso de busca por diagnóstico por muito tempo. Eu fiquei 7 anos, com 20 milhões de diagnósticos, 20 milhões de tratamentos, passei por 50 médicos, todos muito bons, todos muito eficientes, mas ainda faltavam muitos elementos para que eles pudessem realmente definir o caminho para a doença e até definir a doença, porque ela tem sintomas que são muito semelhantes a outras patologias. Então, a gente tem ali um acometimento físico, né? Então, ela não tem um lugar. Eu não posso dizer a fibromialgia está aqui, a fibromialgia está aqui, não posso dizer isso. Mas a gente já começa a entender ou acreditar que existe uma alteração na modulação da dor, então, na sensação da dor, aquele indivíduo, eu, por exemplo, o que eu sentiria como um beliscão, eu vou sentir como se eu estivesse com um alicate apertando, né? Ela é extremamente uma hipersensibilidade.
E com isso, você vai sendo levado a ficar em repouso, né? E até mesmo inicialmente, a recomendação era fique em repouso, não faz mais atividade física, e você começa a ter realmente questões físicas acontecendo decorrentes dessa alteração. Você vai estimular o sistema nervoso central, você vai estimular o sistema simpático e parasimpático, que seria o sistema do alerta, o sistema do relaxamento, a gente vai estimular o simpático. Então, vai ter uma aceleração no coração, você vai ter uma diminuição nos vasos sanguíneos, o seu músculo vai receber menos sangue, você vai ter uma série de contraturas, vai começar a criar fibroses. Então, aquilo que não era físico, que não era palpável, agora ele passa a ter vários pontos gatilhos, vários pontos dolorosos, além daquela dor difusa. Sim. Então, o sono fica comprometido, a fadiga é extrema, e a gente entra no quadro de saúde mental, também da depressão e da ansiedade. Então, são coisas bem complexas para esse indivíduo lidar. Então, é interessante, né? Porque você trazendo isso, é importante a gente lembrar que a fibromialgia, hoje, ela é vista como uma doença multifatorial. E existem várias teorias, né? Que uma não exclui a outra, mas algumas são mais estudadas do que outras, especialmente em relação a como que a pessoa processa aquela dor, né? Que eu acho que é isso que você está trazendo, o sistema nervoso e tal. Então, na verdade, ela acaba sendo uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida dela, e que, em função também de a gente não ter uma origem muito bem definida, a gente ainda também não tem um tratamento muito bem definido. É isso? Os tratamentos hoje eles estão bastante baseados nos fármacos, né, nos antidepressivos, para conseguir regular essa mensagem de dor. Então, eu preciso dar para essa pessoa uma sensação mais realista daquela dor. Não é aquilo tudo, mas é, né? Então, aquela dor para ela é real, mas por essa disfunção. Só que, além disso, o fator primordial que essa pessoa precisa é realmente continuar com o movimento. O movimento ele vai trazer uma reabilitação para o corpo, ele vai mandar a mensagem para o cérebro para poder dizer para ele, olha, eu sei que você está mandando uma mensagem assim ruim, mas eu posso, não é bem assim, né? Eu vou modificar eu vou ampliar a capacidade cardiopulmonar, que também acaba ficando comprometida. Eu vou trazer para essa pessoa uma sensação, outros hormônios, né? Vou trazer outra endorfina, eu vou liberar outras substâncias que vão trazer uma sensação de bem-estar, porque está completamente tomada pelo hormônio que a gente chama do hormônio de estresse, porque quando a gente tem ação do sistema nervoso simpático, ele está liberando o estresse, ele está tentando fazer, a gente tem que entender que o nosso organismo ele busca sobrevivência. E ele está entendendo que tem alguma coisa muito errada ali, então eu estou mandando toda a química para tentar trazer a homeostase, para tentar trazer o equilíbrio. Só que ele está trazendo o desequilíbrio e eu preciso ensinar esse sistema de que não é esse caminho. E aí, infelizmente, a gente ainda tem muitos tratamentos, ou muitos que não entendem que o movimento é importante. Não estou dizendo que não vai considerar que limitações são importantes, precisa considerar os momentos de crise, mas mesmo nas crises, mesmo no caminho, eu tenho que descobrir que para esse indivíduo, o que eu posso fazer de movimento para que ele não comece a ter toda a rigidez que ele passa a ter. Se eu não movimento, eu não tenho líquido nas articulações para que elas possam se mover adequadamente. E ele vai sentindo aquela sensação de eu não posso mais nada, eu não consigo mais correr com meu sobrinho, eu não consigo mais ir numa festa, eu já estou com o emocional abalado, ninguém entende a minha dor, e eu começo a chamar de minha dor, né? Eu começo a ter um sentido na minha vida, e essas perdas vão trazendo muito esse quadro depressivo e também o quadro ansiógeno de se eu fizer isso agora, amanhã eu vou estar de cama, eu vou perder meu trabalho, ou as pessoas vão perceber que eu estou desse jeito. É uma sensação de perda de si mesmo impressionante. Então, os profissionais eles já estão preparados para terapias manuais, para terapias com medicamentos,
Mas a grande sacada, que é justamente o que me fez cair no âmbito de ser professora de pessoas de práticas integrativas, é o que esse indivíduo está sentindo. Para que a gente não comece a dizer para ele, olha, você está prestando muita atenção nessa dor. Essa dor não é tudo isso, vamos, levanta. Porque como a gente tem uma oscilação, tem um dia que essa pessoa não está tão ruim. E aí tem um dia que ela não consegue levantar da cama. As pessoas à volta começam a não entender. A primeira parte é realmente que esse indivíduo começa a tomar consciência de fato do que ele tem, consciência desse corpo, e lembrando que a dor é uma mensagem também, né? O nosso corpo, ele traz uma história, ele traz uma vida nele. Sim. Então, o que será que essa mensagem, que essas emoções estão trazendo? Então, realmente precisa ser multidisciplinar o tratamento. Então, temos uma mensagem aqui do Armand Angibot, fasciaterapeuta, e ele está dizendo o seguinte: mas é difícil justamente tratar isso só em psicoterapia. Tem predominância de sintomas somáticos que precisamos levar em conta. Com certeza, concordo. É importante a gente fazer um tratamento sempre multiprofissional, já que a gente considera que é uma doença multicausal, né? E é importante a gente trazer alguns dados, por exemplo, que hoje a fibromialgia ela comete 2,5% da população, que se você considerar, é um valor muito alto, né? E desses, 41% tem idade entre 35 e 44 anos de idade, e a maioria são mulheres. Então, as mulheres estão em condição de vulnerabilidade, né, para o desenvolvimento tanto de dores crônicas quanto, né, de fibromialgia. E mais, a maioria das pessoas que sofre de dor crônica ou fibromialgia tem comorbidades com transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade. Então, é importante a gente lembrar que muitas vezes na psicoterapia não necessariamente a gente vai estar tratando a fibromialgia em seu caráter somático, mas isso que ela causa na subjetividade das pessoas, porque uma pessoa com dor, ela não quer levantar da cama. Ela vai ficando cada vez mais deprimida e cada vez mais ansiosa. Quando é que eu vou achar? Quando é que eu vou resolver? Né? Eu imagino que deve ser assim. A gente tem dois aspectos importantes dentro da sua fala. A primeira coisa, a gente entender, e de novo eu volto para o corpo, porque quando a gente entende que ela não tem um lugar, mas que ela está neste corpo e que eu preciso deixar concreto esse tratamento. Então, realmente, eu tenho a parte somática, eu tenho a parte que eu preciso não só cuidar das emoções que despertaram toda essa patologia, de repente, pode acontecer, ou de repente eu tenho que ver também o que está acontecendo com a perda que ela está tendo na vida por conta da incapacidade que a dor leva. Agora, tem um aspecto da gente entender que o cérebro, a região do cérebro que processa a dor física é a mesma região que processa a dor social, a dor. Então, uma dor de uma rejeição, a dor de uma perda, ela está no mesmo lugar de uma dor física. E ela vai disparar toda a bioquímica necessária nos dois casos. Então, se eu tenho o cometimento das duas coisas, se eu tenho essa dor que ela é emocional e ela é física, então, evidentemente, eu não vou conseguir, em qualquer tratamento de psicoterapia, do que está acontecendo com esse. E eu vou precisar também da reabilitação das sequelas para trazer esse indivíduo para o movimento. Porque dependendo do nível. Ó, a ansiedade batendo, o celular batendo, cada pessoa esquecer tudo. Deixa eu te falar uma coisa, tá dando uma travada de vez em quando no seu vídeo. Você tá no Wi-Fi, tá no 4G, como é que tá seu sinal aí? Deu uma sumidinha. Bom, vamos esperar aqui, porque ela tá. Essa última parte, né? Eu não sei vocês, mas eu não entendi muito bem porque deu essa travada. Aí vamos ver se ela volta. Voltei. Voltou?
A imagem ainda não Voltei? voltou. A imagem ainda não. Eu coloquei no 4G agora. Tá carregando. Enfim, Tá. mas essa última parte do que você estava falando, eu não consegui, cortou, né? Eu não sei se todo mundo acompanhou ou não, mas eu não consegui acompanhar. Que quando depois que você falou que o cérebro, então, ele processa no mesmo lugar uma dor física e uma dor emocional. E só para complementar, é interessante, né, que o Freud, ele foi o primeiro cara que teve uma sacada fantástica, que ele ressaltou a importância de se considerar a realidade psíquica. Então, não a realidade externa que acontece de fato, mas como aquele sujeito ele vai representar e vivenciar essa realidade. E que, então, para o inconsciente, dor, desconforto, estresse, medo, seja concreto, ou seja imaginado, como, por exemplo, a gente tem nas ansiedades, ele vai afetar de toda forma, porque o inconsciente não consegue discriminar, né? Para ele, tudo é realidade. Se está vindo de fora, se está vindo do meu pensamento, de onde que está vindo, tudo é realidade. Então, acho que você traz isso de uma outra forma, né? Mas aquilo é real para o sujeito. E aquilo impacta ele de uma forma, né? Tão intensa quanto. Deixa eu falar uma coisa, a sua imagem ainda não apareceu, então eu vou fechar aqui e te chamar de novo. Você pede para participar de novo. Tá. Daqui a pouquinho ela volta. Bom, então, dessa pergunta aí do Armand, a gente construiu essas outras coisas aqui. Então, enquanto a Paula não entra, eu vou falar um pouquinho sobre como é feita a avaliação hoje, né? Então, a primeira coisa que se faz é a pesquisa dos pontos dolorosos, ou seja, uma pesquisa de onde é que dói para aquela pessoa, né? A segunda coisa que se faz e que é comum nas pesquisas que eu identifiquei é a escala regional Pain Scale, que é chamada de RPS. Esse é um questionário que ele é auto-administrado, então é a própria pessoa que responde e ele vai permitir medir a dor corporal, né, sem a pesquisa dos pontos dolorosos. Enquanto você estava entrando, eu só estou trazendo um pouco aqui quais são os instrumentos que a gente usa para poder fazer essa avaliação de dor. Porque como a dor é uma questão subjetiva, né, que você depende da pessoa explicar e falar sobre essa dor, e é uma coisa que você não consegue medir, então a gente tem alguns instrumentos. Então eu estava trazendo a pesquisa dos pontos dolorosos, a escala regional Pain Scale e a fibromialgia Impact Questionnaire, que é um questionário onde vai se levantar qual que é o impacto que a fibromialgia tem nas ações da vida cotidiana, familiar, social, de trabalho. E, além disso, ela consegue identificar qual que é o nível de fadiga, de cansaço dessa pessoa e também o nível de estresse dessa pessoa. Porque o nível de estresse, né, ele está intimamente relacionado com o aumento do nível da dor em qualquer situação dolorosa, não só na fibromialgia. Então, quanto mais estressado, mais dor aquela pessoa refere. É interessante uma fala que você fez há pouco, né? Que você falou, bom, a pessoa está lá na cama e a gente tem que mostrar para ela, olha, sabe, não é tanto assim, vamos considerar aquilo que está bom, aquilo que está funcionando naquele momento, né? E aí, Só um trazendo, parênteses. então, Não é a gente, né? Na verdade, quando eu falo isso, a gente mesmo mandando mensagem para essa região do cérebro que está precisando ser modulada novamente. Porque a gente dizer para essa pessoa que está de cama, que ela para ela levantar, é a mesma coisa de falar para um depressivo grave, olha, isso não é nada, levanta. A sensação corpórea que essa pessoa tem, a vida é linda. A vida é linda, olha como você tem saúde, olha que coisa maravilhosa, gente, essa dor, ela existe tanto da dor, como eu estava dizendo. A dor da rejeição, a dor da perda, a mesma dor física e tudo mais. E só como eu caí,
né? Eu queria responder melhor o Armando, justamente isso, como ele falou, tem um espaço sobre fascioterapia. As fáscias, elas são essa parte que envelopa todo o nosso corpo, né, a musculatura, os órgãos e tudo mais, elas estão intimamente ligadas a essa sensação de dor, porque ela vai receber as informações de todo o corpo e vai mandar essa mensagem para o cérebro. Quanto mais esse corpo desse indivíduo está com contraturas, está com esse simpático ativado, batimento cardíaco elevado, cortisol, mais mensagens esse cérebro vai recebendo de que ele não está legal, né? E essas contraturas, elas têm ali, vão criando fibroses e cicatrizes em vários locais, e essa dor vai se tornando concreta. E a liberação, tem vários tipos de liberação. Só que a gente tem que entender que quanto mais tempo esse simpático está ativado, quanto mais tempo eu tenho contraturas, quanto mais tempo de dor crônica eu tenho, mais inflamado esse sistema está. Então, a gente tem algumas liberações em que as pessoas vão liberar de uma maneira extremamente intensa e eu inflamo mais isso. A fascioterapia, por exemplo, é uma das terapias muito interessantes porque ela vai trazendo o movimento novamente para o sistema. É uma das terapias que é bem usada, aliado muitas vezes à medicação, dependendo do nível que a pessoa está. Mas a partir do momento que ela consegue entender, eu ia te chamar de Chu, ó, acha que a partir do momento que a pessoa consegue entender que é minha amiga, né? Eu acabei também querendo chamar de Chu. A pessoa consegue entender agora o que a ela... gente vai ter que explicar, né? Nós somos amigos de faculdade. Nós sempre fizemos tem apelidos. juntas, trabalhos. A gente se formou junto e tudo mais. Eu não vou falar o seu apelido, mas você pode falar o meu. Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Então, essa pessoa, né, quando eu estava falando do caminho que essa pessoa vai percorrendo, o caminho que essa pessoa vai percorrendo, e não sabendo o diagnóstico, e não entendendo o que está acontecendo, isso vai tirando uma potência que ela tem até de lidar e descobrir ferramentas para lidar. Quando eu consigo instrumentalizar esse indivíduo, entender o que está acontecendo nesse corpo, que é uma dor, que ela não é real no sentido de lesão, mas ela é uma dor real no sentido de sensação e que ela pode depois ter acometimentos que vão sendo que vão acontecendo decorrentes do tempo de dor, decorrentes do isolamento que ela vai trazendo, né? Porque esse indivíduo não quer levantar, ele não quer mais ir para ambiente social, aquela dor vai batendo cada vez mais. Então, você vai num ciclo cada vez maior. Então, eu estou com dor, eu não quero sair, eu fico mais triste, a tristeza também me traz uma sensação de estresse, e essa parte vai aumentando cada vez mais. Então, eu instrumentalizo esse indivíduo para eu entender o que está acontecendo, porque ele vai precisar fazer uma parceria com o médico, com a equipe multidisciplinar que está acompanhando, e principalmente trabalhar toda a parte de alimentação, vai trabalhar a liberação desse corpo, vai trabalhar a parte da ansiedade ou da depressão, que instrumentos que eu tenho para entender que, de repente, aquilo que eu estou pensando que eu não posso mais, que eu não consigo, são elementos desse quadro absolutamente alterado, porque ele começa a experienciar uma série de perdas. Você pensa em mulheres de 35 ou 40 e poucos anos, elas estão no auge da atividade profissional, no auge da atividade social, familiar, e de repente elas percebem não dando conta e começam a acreditar que elas não têm mais capacidade muitas vezes. É claro que eu estou falando de níveis, né? Existe um nível básico, existe um nível mais incapacitante da dor, e todos esses níveis são modulados por uma dor que é o tempo todo, né? Que está 24 horas por dia, e picos de dor. Além quanto mais tempo esse indivíduo vai ficando nesse processo de dor, menos capacidade de reparação no sono ele vai ter. Então, a gente vai elevando cada vez mais esse caminho. Eu preciso dar uma parada. Então, quando eles pegam a medicação, muitas vezes eu fico assim, preciso dar uma parada para dizer para esse cérebro, olha, não é para ir, deixa eu modular essa dor, essa pessoa não pode perceber tanta dor assim no organismo dela, que é isso que o remédio faz, ele não tira a dor, ele só faz com que aquela percepção da dor diminua, para que a pessoa possa se colocar em movimento novamente. Então, me colocando em movimento,
eu estou gerando hormônios no organismo de bem-estar, eu estou melhorando essa musculatura, eu estou trazendo cardiorrespiratório, eu estou trazendo para o emocional dessa pessoa, que ela é capaz novamente, estou trazendo o social de volta para essa pessoa, eu estou trazendo energia para que ela possa começar a ter um sono reparador e começar a perceber o quanto ela vai ter que entender que, assim, ela não vai pensar na dor 24 horas por dia, mas ela tem que considerar que aquilo é uma parte da vida dela e que ela vai ter limitações e vai modificar. Essa dor não veio à toa. Essa dor veio para dizer para você, você precisa fazer mudanças. Você precisa fazer mudanças, Sim. às vezes, na alimentação, na sua vida, no seu dia a dia. Então, ela é real. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só apresentar uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando total, que é do Carlos Ruifo. Não sei se você conhece. Ele diz o seguinte: posso dizer que as dores são resultados do que o meu cérebro sente através de estímulos físicos ou psicológicos? Olha, Aí eu tem posso esse dizer, posicionamento. Peraí, deixa eu só acrescentar aqui. O Armand acrescentou, e também as fáscias comprimem os músculos e as terminações sensoriais e motoras, tirando vitalidade e provocando mal-estar. Tá. a gente tem que entender o seguinte, o nosso organismo, ele é né? Tudo, as emoções, as dores que podem aparecer, as musculaturas, os órgãos internos, as vísceras, por isso que a alimentação também tem muito a ver, são extremamente importantes para essa modulação. Então, a dor, assim como a emoção, a gente tem uma forma de ver, estou falando da forma mais da neurociência, né? A dor é uma construção, assim como a emoção. Então, eu não tenho como evitar que sentir aquilo. Ela vem. O que vai acontecer? A interpretação que eu vou dar nessa dor, a interpretação que eu vou dar para esse estímulo que vem do meu organismo, é que vai acontecer na mente. Então, não é que meu cérebro ele está criando aquilo. Existiu um desequilíbrio e eu ensinei de alguma maneira que aquela mensagem de dor é daquele jeito. É claro, isso eu estou levando em conta que a gente não sabe exatamente a etiologia, né, a origem da fibra. Mas, a princípio, não dá para a gente dizer que foi uma alteração neurológica que gerou a fibra. Mas dá para dizer que o processo já estabelecido tem uma alteração nessa modulação e que essa dor foi construída através de vários sinais desse organismo e cronificando por uma mensagem de dor alterada, por uma hipersensibilidade a essa dor. Sim, inclusive tem algumas pesquisas que apontam, né, que em geral a fibromialgia ela se desenvolve depois de algum traumatismo psíquico, que inclusive podem ter sido anteriores ou situações prolongadas de estresse, de vivências subjetivas difíceis, né? Ou mesmo estresse físico, como a pessoa passar por um traumatismo, por uma cirurgia, por um acidente, e que então está muito ligado, não é causado, mas está muito ligado à presença de estresse, de ansiedade, de toda essa resposta que o organismo começa então a produzir, né? E associado a isso, a gente tem um tipo de personalidade também que tem a tendência para desenvolver mais dores, né? De acordo com as pesquisas, que aponta que são pessoas, por exemplo, que têm uma maior tendência à catastrofização, ou seja, de considerar aquele problema como uma coisa mais grave, ou muito mais grave do que é, a vitimização, aí em alguns momentos se colocar não como autônomo e sujeito da sua realidade, mas como, nossa, eu passei por isso, eu sofri isso, então, diante disso, como é que eu poderia reagir se não fosse de outra forma, né? Associado também a uma pessoa que é tensa emocionalmente o tempo inteiro, e a presença de ansiedade e depressão. Isso que eu trouxe, Paula, é um dado de pesquisa, é um dado científico. Na sua vivência, na sua experiência, você vê isso também? Olha, assim como tem essa pesquisa, tem outras que acabam também refutando. Como eu falei, é muito
desconhecido, né? Então, a gente tem lá um âmbito que vai apontar uma interpretação de uma forma, outro âmbito de outra forma. Na vivência, a gente pode, então, tentar pensar se isso que você falou faz sentido, se a gente considerar o funcionamento do nosso organismo. Então, se a gente pensa que uma pessoa extremamente preocupada, com pensamentos negativos, o que está acontecendo no organismo dessa pessoa? Então, se a gente vai de novo voltar, já que a gente tem uma alteração no funcionamento do cerebral, na modulação da dor, vamos pensar que acontece se a pessoa está passando com um pensamento negativo o tempo todo, com a preocupação grande o tempo todo. Quando você fala de uma pessoa, eu sou meio contrária, chamado vitimismo, mas sou a favor de dizer que talvez essa pessoa não tenha estrutura para ver o outro lado e realmente se tornar protagonista e que realmente se responsabilizar pela história que ela tem, né? Então, a gente tem aí o outro lado da psicologia, que a gente vai entender que essa estrutura precisa ser trabalhada, essa estrutura precisa ser desenvolvida. Então, se a gente tem essa pessoa que não tem essa estrutura desenvolvida e que ela está ali se sentindo sobrecarregada, com medo da situação, com uma sensação de não ter saída, se você já está com uma pessoa que tem uma preocupação excessiva, a gente vai entender que tudo que acontece no nosso organismo, o nosso cérebro está tentando adivinhar. Então, lembra que eu falei? O nosso corpo ele quer sobrevivência. Quem está responsável por fazer isso são pontos do nosso cérebro, né? Comandos no nosso cérebro para dizer assim, nossa, isso aqui não está no meu estado, isso aqui não está no equilíbrio. Eu vou ter que gerar alguma coisa para trazer essa pessoa para o equilíbrio. E para todas as coisas, seja um estímulo de dor e seja um estímulo de pensamento recorrente que fica na mente dessa pessoa. Agora, esse pensamento recorrente, ele vai gerar uma emoção, ela vai relacionar com alguma, quando você está falando de trauma, ela vai relacionar com alguma memória que ela teve, e essa memória pode ser positiva ou negativa. Então, se eu hoje sinto cheiro de café, eu lembro da minha família na fazenda, eu lembro de toda a mesa posta, e aquilo me dá uma sensação de bem-estar. Agora, eu posso, ao mesmo tempo... Já estou sonhando. Não é maravilhoso? E aí, ao mesmo tempo, eu posso ter outra circunstância, em que eu senti o cheiro de café e teve uma briga em família, e aquilo gerou um luto, alguma morte, algum trauma gigantesco. E no momento que eu penso isso, a gente tem que entender que o cérebro ele vive no presente o tempo todo. A gente pode estar tentando pensar no futuro ou pensando no passado, mas a gente está vivendo aquilo como se fosse presente. Então, se eu estou me remetendo o tempo todo num pensamento negativo ou num trauma, eu estou gerando quimicamente todas as alterações que aconteceram naquela ocasião, o tempo todo. Então, imagina um pensamento recorrente. Ele vai, ele gera todas as coisas, ele passa de novo, ele passa de novo. Então, a cronificação, a primeira coisa que vai acontecer é justamente aquilo que eu falei. Ele vai estimular os centros de luta ou fuga, ele vai estimular reações simpáticas da gente precisar tomar uma medida para aquilo. Se ele é crônica, ele vai estimular o eixo do estresse, ele vai liberar cortisol, esse cortisol vai fazer com que libere mais glicose, e a gente pode ter uma série de outras comorbidades por conta disso. Então, a gente entender o funcionamento, a gente pode dizer assim, olha, a gente não tem nada conclusivo, mas essa teoria pode fazer sentido. Essa teoria, na prática, faz sentido para mim. Então, por exemplo, o cortisol estava lá rodando. O cortisol ele é importante na parte da manhã, para a gente levantar e uma série de coisas. Agora, quando eu tenho picos de cortisol durante o dia, eu tenho um pico à noite, como é que eu vou dormir? Como é que eu vou ter a reparação do sono? E a partir da não reparação do sono, eu tenho uma piora enorme nesse organismo. Então, o receio só é de classificar, né? A personalidade X, a personalidade Y, isso é meio complicado. Sim. O Armand coloca o seguinte: então podemos dizer que a história psicopatológica vai estimular as predisposições genéticas. É exatamente isso, né? A gente tem o que a gente chama de natureza versus ambiente. Então, se você tem uma predisposição genética muito alta, mas o seu ambiente ele é muito tranquilo e ele não te coloca situações difíceis, situações estressantes, situações traumáticas, é possível que você não desenvolva.
No entanto, se você tem uma predisposição genética muito elevada e o ambiente não te coloca isso, você vai desenvolver do mesmo jeito. O contrário também é verdadeiro. Se você não tem uma predisposição genética muito forte, mas você tem um ambiente extremamente nocivo, agressivo, estressor, traumático, você também vai desenvolver, né? Então, é esse equilíbrio da natureza versus o ambiente que faz a gente desenvolver ou não. É o que eu falo para várias pessoas. Eu não sei se eu, por exemplo, Natasha, tenho a predisposição para desenvolver dependência química. Então, não é muito inteligente da minha parte eu experimentar substâncias, porque eu não sei se eu tenho a capacidade de ciclar e ser uma dependente química, né? Então é isso. Para que a gente não desenvolva, é legal que a gente não se exponha a determinadas situações. No entanto, muitas vezes a gente não tem opção, a gente acaba se expondo, né? E aí a gente tem algumas medidas protetoras além, né, das predisposições genéticas para o desenvolvimento de transtornos. Por exemplo, um bom vínculo familiar, estruturas sociais que nos sustentem, bons relacionamentos, né? Tudo isso são formas que ajudam, nos protegem de desenvolver determinados problemas, tanto físicos quanto psíquicos. Aí a gente está falando da manutenção das emoções e dos sentimentos, né? Quando a gente fala, então, dessa pessoa que, entre aspas, ficaria no vitimismo, que ela não teve estrutura, uma estruturação adequada para transformar aquela realidade, a gente está falando de uma dificuldade também de modular e até muitas vezes nomear essas emoções e o que está acontecendo nesse organismo. Uma desconexão, muitas vezes, muito grande entre a mente e o corpo, acaba também gerando uma descompensação muito grande. Então, se eu sou uma pessoa absolutamente workaholic, eu vivo no estresse contínuo, eu estou me colocando em fatores de risco de uma série de coisas, né? Então, se a gente está falando de manutenção de alguma maneira que a gente possa prevenir, a gente vai cair novamente na boa e velha história da vida saudável, que a gente tem bons vínculos, que a gente vai procurar da alimentação, em que a gente consegue perceber que um senso de propósito em que a gente não determinado também faz com que a pessoa não só possa prevenir, como ela possa ter um elemento para sair. A conexão mente-corpo ela é fundamental, porque eu tenho esse corpo como instrumento, a gente acaba vivendo como se a gente não habitasse esse corpo, eu só estou fazendo as coisas no dia a dia e esse corpo está ali batalhando para manter o equilíbrio dele, ele está batalhando para te dar a energia necessária e de repente a sua energia, que é onde você coloca o foco, está para outro lugar. O lugar que a gente vai colocar toda a nossa energia é aquele lugar que a gente está constantemente pensando, aquele lugar que a gente está constantemente preocupado. E se eu não tenho uma condição de manutenção dessas emoções, de identificar, de ouvir, e não apenas isso, que a gente não faça como no geral. Então, se a gente tem os animais, ou uma forma mais instintiva de lidar, uma pessoa me fechou, eu já vou lá e já quero brigar com ela, tal, porque eu não tive o tempo de realmente absorver aquela situação para que eu possa tomar a decisão sobre aquele assunto. Como é que eu vou importar nisso? Então, a gente vai vendo a influência e a possibilidade de auxiliar com as práticas integrativas, que é onde eu fui parar. Então, justamente para a manutenção, para esse aprendizado. Que eu quero fazer uma pergunta para você sobre isso, para que as pessoas possam acompanhar a extensão da importância das práticas integrativas. Porque a nossa ciência moderna, ela está calcada num tipo de pensamento que é o pensamento cartesiano. Então, o que Descartes, que foi um grande filósofo, o que ele apontou? Que existia uma separação entre mente e corpo. E aí ele vai colocar que eu penso, logo existo. Ou seja, que a nossa existência está condicionada à capacidade cognitiva e racional que a gente tem de entender que a gente existe.
né? Depois disso, a gente vai ter uma subversão desse sujeito científico, que é aquele que acessa todo o conhecimento através do racional, uma subversão que o Freud vai falar, que ele vai dizer, não, lá onde eu não penso, que é no inconsciente, é onde eu de fato sou. Porque ali estão as minhas pulsões, ali estão os meus desejos querendo se manifestar, mas que tem algo que faz uma barreira contra isso e não permite que a gente expresse. E aí o que acontece? Nessa ciência, né, que hoje ainda é a forma como se trata as doenças, tanto físicas quanto emocionais, em algumas correntes, se tende a fazer esse desmembramento, né? Que foi o que o Armand trouxe no início aí. Como é que você vai tratar uma coisa que é somática só com psicoterapia? Não dá. Então, a gente teve recentemente um boom das práticas integrativas. E aí, Paulo, eu quero que você explique, porque tem muita gente que não sabe do que se trata, o que são essas práticas. Bom, tem duas coisas antes da prática para comentar no que você falou, porque você citou Freud, e o Freud mesmo já dizia que a gente tem representações no corpo da nossa história. O Schultz, depois, ele vai mostrar na técnica já utilizada na psicomotricidade de relaxação, né? Eles chamam de relaxação, como uma possibilidade de tirar desse tônus algum aspecto dessa história pregressa que ficou ali. Então, a gente já tem essa parte que já demonstra que a gente não tem uma separação tão grande dentro dessa teoria. Se a gente for para a neurociência, depois do Descartes, a gente tem o Antônio Damasio, que escreveu justamente o erro de Descartes. Em vez de dizer que eu penso, logo existo, ele disse eu sinto, logo existo. Então, a nossa existência ela não está pautada no nosso racional, ela está pautada no nosso sentir, que é justamente onde vão dar o significado, não só para a nossa existência, mas também o significado para todas as reações que a gente tem no nosso organismo. E as práticas integrativas, elas antigamente poderiam ser chamadas como práticas alternativas, mas na grande realidade elas estão integrando os tratamentos atualmente. Né? Tem uma série de práticas, eu não vou falar de todas, que eu não me aprofundei, mas o yoga é uma delas que tem uma série de pesquisas demonstrando os benefícios, tanto na dor crônica, tanto no bem-estar, quanto em questões emocionais. E a gente pode pensar assim que precisa de muita pesquisa ainda, porque por mais que a gente consiga perceber, a gente não tem o dado concreto, estatístico para isso. A gente tem limitações no nosso país, principalmente, para a liberação de uma série de pesquisas. Então, tem hoje acontecendo uma pesquisa na Santa Casa, em que é medido o cortisol antes da prática do yoga e depois da prática do yoga, justamente para que a gente possa mostrar, provar o quanto essa prática pode trazer uma regulação novamente. Mas a grande base do yoga, que é uma coisa interessante, é a gente lembrar de novo. Eu falei para você, ó, o nosso cérebro ele está no presente. Você pode fazer o que você for, você pode estar pensando lá na frente, mas ele está vivendo no presente. Então, ele está vivendo que você está lá na preocupação lá na frente, vivendo como se fosse hoje, como eu falei. O de ontem, o passado, o trauma, eu estou vivendo como se fosse hoje. O que o yoga vai dizer é você vai precisar ficar no hoje. O momento é agora, é o presente. É aqui que você vai trazer a sua mente, porque onde você colocar o que ele chama de prana, de energia, é onde vai toda a sua energia. E a gente pode falar do organismo. Para onde eu coloco minha atenção, vai minha corrente sanguínea. Se a gente fizer agora um exercício de ficar pensando na mão, pensando na mão, pensando na mão, daqui a pouco você vai perceber que a sua mão está lá dando alguns sinais. Por quê? Porque eu estou mandando uma corrente sanguínea maior, eu estou mandando mais energia para esse ponto. Então, ela não é uma técnica que é apenas, então eu estou achando misticamente que isso está acontecendo. Não, está acontecendo no meu corpo. E vou trabalhar com as técnicas, com as ferramentas que o yoga tem, para que eu possa voltar para esse presente e não só isso, para que eu possa diminuir as flutuações da mente. Então, quando a gente está falando lá do excesso de pensamentos negativos, do excesso de
eu estou pensando, se eu diminuo as flutuações da mente, eu tenho uma condição de fazer, parar de atrapalhar meu cérebro. O meu corpo, ele sabe o que fazer, só que eu atrapalho ele. Uhum. Então, quando eu paro com as flutuações na mente, eu paro de me identificar que eu sou psicóloga, eu sou esse corpo, eu sou isso, eu começo a dizer, meu corpo, ele está alterado, eu estou aqui com uma agitação, eu não preciso me identificar com o pânico e achar que eu vou morrer, eu estou vendo meu coração acelerado, eu estou observando, eu começo a desenvolver mais um córtex pré-frontal, que é o córtex do raciocínio, que é o córtex que vai dar aquela possibilidade de dizer assim, peraí, veio essa história na minha cabeça, mas eu não preciso reagir a ela. Eu posso simplesmente falar assim, essa é só uma história. Eu posso me contar outra história. Eu estou Uhum. aqui como psicóloga falando, mas daqui a pouco eu vou estar como filha falando com a minha mãe, eu vou estar em outra coisa. Só que as Sim. identificações, elas são tão profundas que, de repente, às vezes, uma perda de emprego acaba com o mundo daquela pessoa e vai trazer uma série de coisas. Então, as práticas Sim. integrativas hoje estão trabalhando muito em conjunto com a psiquiatria Uhum. em doenças crônicas, até para trazer para um estado de relaxamento e trazer o sono de volta para quem está com fibromialgia, por exemplo. Legal. Olha, um comentário aqui do Armand, ele coloca o seguinte: então podemos chamar isso de perturbações das sensoriais que influenciam nossa percepção cognitiva. Então, perturbações sensoriais que influenciam a percepção cognitiva. Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Ou Eu não sei seja, se que influenciam a nossa percepção cognitiva ou sensorial, é o que determina nosso local nesse mundo, né? Então, se eu estou aqui sentindo o calor, o frio, se eu estou sentindo meu estado de presença de alguma maneira, não só a propriocepção, né? Eu estou falando do cheiro e de toda a parte da sobrevivência. Se eu sinto um cheiro que é de gás, eu vou sair correndo e eu vou ter uma resposta. Não está influenciando a minha cognição. Ela está dando uma informação para esse cérebro reagir. O meu cérebro está e sempre cada antecipando pessoa, alguma coisa. exatamente, cada pessoa vai poder perceber o que chega, tanto do estímulo externo quanto interno, a partir da sua história de vida que é singular e que é particular, né? Sim, então se a gente Então, pensar nas emoções que eu falei para você, mesma construção, não é a mesma construção, mas é construído como a dor, a gente não tem uma emoção, a gente não reage a uma emoção só pelo externo. A gente tem a influência do interno, mais do externo, mais as minhas memórias, isso vai gerar a minha emoção. Por isso que a emoção que eu vou ter vai ser diferente da sua emoção. O seu interno é outro, as suas memórias são outras, mesmo que eu tenha tido o mesmo estímulo. então, e aí isso é muito interessante para a gente estar quase acabando aqui, mas eu quero trazer ainda essa discussão que a dor ela tem um substrato físico igual para todos, no sentido de que ela gera contraturas, ela gera alterações fisiopatológicas semelhantes. Porém, a função psíquica, emocional, estruturante que a dor tem para cada sujeito é singular, né? Então, por exemplo, a dor pode ser uma forma da pessoa se afastar do outro. Da mesma forma que outra pessoa pode usar aquela dor como uma forma de se aproximar do outro. Ou mais, ela pode usar aquela dor como uma forma de representar que ela tem um corpo. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando da importância de a gente entender que muitas vezes aquele sintoma ele está estruturando psiquicamente uma pessoa e que não necessariamente a gente tem que logo correr para eliminar a qualquer custo todos os sintomas que as pessoas trazem. Faz sentido para você isso, Paulo? Nossa, isso leva a uma discussão gigantesca, porque tem Não, mas várias você só tem partes. 5 minutos.
Não, então vamos falar da fibromialgia. A gente não tem como deixar essa pessoa com aquela dor, tá? Ela é muitas vezes incapacitante, então a gente simplesmente fala assim, olha, essa dor tem um significado, ela tem um propósito, tá bom, mas ela precisa ficar na vida dela, né? O mundo dela tá ruindo. Ela tá perdendo emprego, ela tá muitas vezes perdendo relacionamento, ela não tá conseguindo levantar da cama, a dor é, é, é um sentimento que às vezes vira um sentimento de desespero. Então, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente diz eu não vou tirar isso rapidamente, porque dá aquela sensação de que a gente tem muitas vezes escolha. Muitas vezes a gente tem que estruturar aquele indivíduo para falar assim, não, deixa eu ver então qual o sentido disso. Se tudo psiquicamente tem um significado, tem uma função, a gente pode pesquisar, mas não necessariamente eu vou conseguir pesquisar com esse indivíduo. Porque muitas vezes essa pessoa não tem a estrutura até para essa pesquisa. Eu vou ter que fazer um trabalho extremamente físico, muitas vezes permanecer nesse físico, para que esse físico por si só traga uma experiência, uma resolução para aquele conflito, não necessariamente trazendo à tona o que significava aquilo. Sim, legal. É que você está pensando, né, num trabalho que está lidando com a dor em si, a dor física, né? E eu estou pensando no trabalho da psicoterapia, porque a psicoterapia ela não vai ser ela que vai trabalhar nessa dor, né? Vão ser as práticas integrativas, pelo que você está trazendo. Não. Outras coisas, então, o yoga, a medicação, a fasciaterapia, atividade física, enfim, né? Claro que você não vai deixar ali a pessoa fritando naquele sintoma, sofrendo, né? E, enfim. Mas trazer esse olhar de que essa dor tem uma função e a gente precisa entender o que para cada pessoa essa dor representa. Então, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui. Eu sei que esse é um tema que, assim, né, não tem como a gente dar conta de falar tudo isso nesse pouco tempo, mas também a gente tem pouco tempo porque senão não sobe, não grava a nossa live, a gente não pode correr esse risco. E agradecer você, Paula, porque eu sei que você se preparou, né, para vir aqui, para estar aqui, e você tem uma experiência que vai muito além, né, disso tudo que você trouxe. A gente pode até se aprofundar em em algum outro momento, alguma outra live. E te dou 2 minutos para suas considerações finais. Considerações finais é dizer para essa pessoa que, por mais que não tenha cura, existe um caminho. E é esse caminho de realmente buscar da maneira que ela for capaz de buscar. Então, se for uma psicoterapia junto, uma psicoterapia ou algo que seja mais corporal, existe um caminho, existe uma possibilidade de aceitação daquela condição que você tem, mas também entender que você não é essa condição, você é muito mais do que isso que te aconteceu. E que a gente já tem elementos possíveis para trazer uma qualidade de vida. Muito bom, maravilhoso, amei. Obrigada mesmo. Quero agradecer também todas as pessoas que estiveram aqui. Aos poucos a gente vai liberando também partes, né, da live de hoje, então fiquem atentos aí aos feeds, aos posts e até a próxima. Tchau, tchau.